como a gente já disse, é o evento de encerramento, né, do ciclo do primeiro semestre, e nós vamos falar um pouquinho de todo o trabalho que foi feito nesse semestre, e também de algumas das perspectivas para o próximo semestre. Então, assim, apesar de ter muita gente triste, que é o último desse período, tem novidades para o próximo, e a gente vai falar um pouquinho disso no final, além, é claro, de contar com a apresentação do Bruno, que vai acrescentar, com certeza, acrescentar bastante conteúdo para todos nós. Então, para quem ainda, como tem gente ainda que está participando pela primeira vez ou pela segunda, que eu vi uma pessoa dizendo, nós somos um grupo de trabalho de pesquisa em SG, com um pé no Brasil, em Portugal, e com pessoas espalhadas por outros lugares também, que vão trazer também, que também trazem e contribuem com a sua perspectiva. E a direção e a coordenação, a Iônia Macedo foi a fundadora, e depois contamos com a Delita, a Nancy e eu como coordenadoras do grupo, e a gente que atua juntas para colocar todos esses eventos em pé, e mais essa troca de conhecimento. E também contamos com um conselho consultivo, que é formado pelos professores Marcelo Oliveira e Luiz Roberto, que infelizmente eles, por um problema de agenda, não vão poder participar hoje, mas estão sempre nos eventos conosco, contribuindo, né, com a sua visão, e também fizeram uma apresentação ao longo desse semestre. Então, é isso. Agora eu passo a palavra para a Ione. Obrigada, Carmen. Como a Carmen já deu aqui as boas-vindas, eu estou tentando fazer uma partilha de ecrã inteiro, está um pouquinho difícil aqui para mim hoje, gente, mas eu vou tentar partilhar. Se não conseguirmos na tela inteira, vocês já sabem aqui que eu estou com alguma dificuldade, tá bom? Será que a Renata está com a gente? A Renata deu aquela dica que agora eu não vou lembrar onde a gente, pelo menos, melhora a condição. Perfeito. Eu vou passar aqui para a Delita, para ela fazer um breve resumo para a gente do que foi esse nosso semestre, né? Revelando aqui um pouco das nossas conquistas e dos impactos da nossa atuação. Então, Adelita, por favor. Vamos lá, pessoal. Bem-vindos, um prazer estar aqui com vocês de novo, alguns pela primeira vez, mas a gente espera que seja só a primeira de muitas, né? E o segundo semestre vai começar daqui a pouco, tem muita coisa aí pela frente. Bom, trazendo um pouco para vocês, né, a gente até intitulou aqui como Revelando as Conquistas e os Impactos da Nossa Atuação. Por quê? Primeiro, é um grande desafio, né, até a gente chegar nesse ponto aqui com vocês, que é um grande prazer, mas foi um desafio desde o começo, então a gente está muito feliz com isso, e a gente passou por algumas questões que nos trouxeram até aqui com vocês, e teve muita troca, muito aprendizado, muito conhecimento. Não é da gente para vocês, às vezes até mais de vocês para nós. Somos diversos, somos de áreas diferentes, de trabalhos diferentes, percepções também diferentes, então a gente aprende muito a cada momento, a cada encontro, fora também daqui, né, que o networking está trabalhando, está se movendo bastante, e é por esse trabalho que a gente faz em conjunto com vocês. Então, aqui tentando falar um pouco rapidamente, para mim é difícil, vocês já sabem. A gente aqui comenta, né, sobre a nossa atuação, e a gente destaca a importância, né, do trabalho desse semestre, que a gente, primeiro de tudo, né, isso que eu comecei falando, a gente conheceu vocês, conheceu novas pessoas, novos profissionais, novos alunos, novos professores, né, parte acadêmica, de empresas, enfim, atuando de várias frentes, e essa troca foi muito rica. Então, esse semestre foi muito importante, muito relevante para nós nesse sentido, para vocês eu sei que também, porque a gente tem, né, conheceu finalmente, né, vocês um pouco mais, vem conhecendo, não é uma coisa que acontece e só aconteceu e parou, mas a gente vem se conhecendo, e isso é muito rico, né, isso enriquece muito os nossos encontros e as nossas atuações e a troca com vocês. Eu vou indo da esquerda para a direita, tá? Né? Às vezes alguém vai de cima para baixo, eu estou indo na horizontal, da esquerda para a direita. A gente trouxe aqui essa questão da abordagem, né, da diretiva CSRD, na ocasião de um dos encontros da Carmen, da Carmen como palestrante, que nos enriqueceu aí com 3 encontros, né, para quem pôde
está em todos. E aí, na ocasião, né, essa diretiva aprovada em março, que enfatiza, né, a dupla materialidade, a obrigação das empresas, né, no relato, né, sobre os seus impactos sociais e ambientais, e a questão de governança, compliance, os riscos financeiros, enfim. Então, mostra a atualidade, né, a gente, como profissionais e interessados, enfim, em sempre estar atuantes e atuais no mercado e trazendo o que estava acontecendo no momento. Então, às vezes, ainda tem um início de algum acontecimento, alguma ação na área de ESG, de sustentabilidade, e a gente já previu para estar trazendo para vocês e realmente tendo essa troca. A gente também recebeu comentários depois de alguns de vocês dessa questão importante, né? Que bacana, vocês estão sempre trazendo coisas novas e atuais, e claro, é um compromisso nosso, estando aqui, temos esse compromisso também, essa importância para nós de levar isso para vocês também e estarmos atualizadas quanto a tudo que está acontecendo. A gente traz aqui uns números, depois mais para frente a gente vai ter um gráfico que dá para visualizar melhor, mas então ao longo do evento como um todo, né, o evento em si, nós tivemos 181 participantes, a gente fica muito feliz e gratas por isso, com 73 inscritos e 25 certificados, lembrando que tinha aquela questão, né, dos 80% de participação, então isso a gente, né, já deixou claro desde o início. João Carlos subiu um chorinho, depois a gente conversa mais disso. E aí, os 25 certificados, né, de participação, e nós realizamos os certificados, né, pela primeira vez, foi muito importante para nós e para vocês, e agora a gente tem aí o segundo semestre, viu, João Carlos, eu vi seu nome subir um pouco rápido, para a gente, isso mesmo, para a gente normalizar isso, vamos dizer. Então, foi muito importante também, e com isso a gente conseguiu ter uma frequência, né, mais assídua de algumas pessoas que puderam, é lógico que nem sempre a gente pode e queria muito estar presente, então a gente entende isso também, fiquem tranquilos. Trazendo mais um pouquinho também dessa parte da atuação da Carmen, né, que a gente, quero usar e abusar da Carmen muito, porque a gente aprende muito com ela, né, ela está muito atuante nessa questão, e a maioria de nós não, mas muitos sim também, eu ainda não, gostaria muito de ter um dia esse conhecimento dela. Então, trouxemos também a discussão sobre o desenvolvimento das ESRS pela GRI, que né, está em colaboração com a Comissão Europeia, né, do Parlamento Europeu, e com a relevância, né, para os relatórios de sustentabilidade atuais. Então, assim, tem também muitas empresas que, aquela história, né, com relatórios só de proforma, né, então, assim, e as atualidades, e a não proforma, né, realmente o compromisso das empresas em estarem de acordo em todas as frentes, né, em todos os pilares, não só de fala, não só verbal, mas realmente atuantes, preocupados, e demonstrando também impactos negativos, mas que já estão sendo verificados para realmente isso deixar de acontecer nas empresas, e é isso que a gente espera das empresas, das pessoas, dos países, dos governos, e não só de boca mesmo, né? Então, aqui a gente trouxe essa discussão também no momento em que estava acontecendo, em que está acontecendo, e isso foi bastante relevante nesse período para todos nós. Pode trocar? Pode estar com um delayzinho, né? Agora foi. Obrigada. Legal. Aqui. Então, com a questão que a gente comentou, né, sobre a importância de vocês como coparticipantes, a gente conseguiu nesse período todo, né, explorar, emergir em novas iniciativas e buscando, sim, mais profissionais, mais interessados, né, como vocês, para se aproximar um pouco mais e ampliar essas abordagens, esses momentos, essas discussões, debates que são tão importantes e é o tempo todo, né, que a gente está sempre com essa questão nos grupos, no privado entre duas pessoas, num grupo grande, nós aqui, o tempo todo, para que a gente sim consiga deixar tudo mais sustentável, mais ético no nosso próprio grupo, para o que a gente quer
daqui para fora. E com essa questão, a gente possibilita, né, é bom para ambos os lados, a gente possibilita mais acesso a quem realmente ainda não estava tão imerso, está começando agora, tem dúvidas, está aprendendo junto, está trocando muito com a gente e com outras pessoas, e também a gente acaba podendo ter mais apoio nas nossas frentes, né, quando a gente chega aqui com o evento pronto, muita coisa acontecendo nos bastidores, como todos sabem, como todos passam por isso nos seus trabalhos, nas suas relações, nas suas ações, então a gente consegue ter essa troca e essa questão favorável para ambas as partes. Estamos muito felizes por hoje ter ampliado a nossa própria rede e graças à disponibilidade de vocês. Quanto a essa parte aqui, esse outro tópico, com as dúvidas de vocês, a gente conseguia fazer um bem bolado, discutir, conversar, alinhar com os conselheiros também, o que nós poderíamos trazer para vocês nos próximos eventos, e o que nós saberíamos trazer para vocês nos próximos eventos. O que realmente, às vezes, a gente também pode, algumas de nós não estarem tão imersas, alguma ou algumas de nós está. Então, a gente também promove internamente entre nós essa troca e acaba enriquecendo para também enriquecer vocês. Então, a gente acaba tendo essa troca de conhecimento, de saberes com vocês. Então, as dúvidas de vocês sempre são muito bem-vindas e são muito importantes para a gente trazer o que for melhor, né, dentro das nossas possibilidades, e a gente vai fazer sempre o possível para trazer o melhor. Voltando aqui aos questionários, né, eu tinha citado um pouquinho antes, o questionário, né, como a primeira vez que a gente trouxe, foram muito importantes por conta de ouvi-los, né, entender até onde ia o conhecimento de alguns, de outros, entender os gaps, as dificuldades, os anseios. Então, a partir dos questionários, a gente conseguiu também montar alguns eventos, né, como, por exemplo, as palestras, as apresentações da Carmen, que era uma dúvida que a grande maioria de nós tinha, e ainda tem, viu, Carmen? Mas a gente aprendeu já bastante e não pode deixar de continuar aprendendo. Contamos com você. Bom, já devo estar me alongando aqui no meu tempo, mas ao longo, né, desse período todo do primeiro semestre, o nosso grupo se fortaleceu, sim, com novos membros, o network, eu não preciso nem contar, né, tem muita gente fazendo movimentos individuais, mas maiormente em grupos, seja com a gente, nos acionando, ou seja entre vocês, então isso é muito bacana, e a gente não pode perder nunca. Então, isso com certeza, na nossa atuação, a gente fica muito feliz de poder ter proporcionado isso e também ter usufruído disso graças a vocês. E está acabando, só tem mais um pouquinho, já vou ficar quieta aqui. Aqui novamente, né, a gente comentou lá atrás, eu comentei lá atrás, a gente trouxe nos primeiros tópicos, a antecipação às discussões é o que estava ou está acontecendo no momento. Então, tendências, ações, polêmicas, divergências. Então, assim, tanto no contexto nacional como no contexto internacional, felizmente, agora até com o Bruno Galvão, ele está em Berlim, então a gente está agora em outro país aqui no nosso encontro, a gente sempre teve a visita e a participação de pessoas não só do Brasil e de Portugal, isso é muito bacana, nos honra e nos mostra a possibilidade de ampliar nossos horizontes em conjunto, né? Então, a gente sempre procurou se antecipar e estando atualizadas, estando atuantes nas frentes do que estava acontecendo e do que está acontecendo no momento. A atuação, né, aqui a gente cita sobre a atuação firme do nosso grupo, além da relevância dos debates e networking, porque para trazer também algo de qualidade para vocês, que tem muito conhecimento, muita troca, uma atuação, cada um na sua frente, a gente conhece, né, como eu falei, cada vez mais vocês, a gente não pode trazer por trazer, a gente sempre buscou a qualidade, a relevância. Então, assim, é muito importante não ter só essa questão de networking e de trazer algum tema, mas sim saber o que a gente está trazendo e ter essa troca com vocês,
ouvir os feedbacks de vocês, né? Os questionários sempre foram muito importantes, até para críticas, melhorias para os próximos. Então, a gente sempre teve essa atuação de querer coordenar e trazer tudo isso para poder trazer o melhor para vocês e para nós também. O Conselho Consultivo, vocês sabem, né, que eles têm um papel importante nas questões de compliance, de governança, nas questões ambientais, nas questões de direito também, né, falamos aqui já das atuações das empresas, não só estar por estar, mas sim ter propósito, não só de boca, não só de fala, e sempre com a questão do alinhamento às discussões, às tendências, aos debates internacionais, né? Um dos nossos conselheiros, que é o Luiz Roberto, como vocês sabem bem, ele é de Portugal, então também, né, e as meninas, né, a Carmen e a Ione moram lá, ou aí, então a gente sempre está bem antenadas com isso, não só na questão das relações luso-brasileiras, mas sempre que possível com colegas e com atuações em outros países também. Aqui só colocando em gráfico mesmo, em imagem, o que nós vimos há pouco da questão dos 181 inscritos, né, de forma geral, no evento em si, no itinerário no primeiro semestre, né, no itinerário em si, os 73 coparticipantes inscritos, as parcerias institucionais, aqui faltou aparecer, acho que foi uma falha minha, são 4 parcerias institucionais, depois a gente discorre um pouco disso mais para frente, e os 25 certificados de participação, e os nossos 7 eventos online do nosso itinerário ESG, graças a vocês a gente conseguiu realizar essa missão e temos muito mais aí pela frente para realizar juntos. Obrigada, gente, desculpa se eu me estendi muito. Tá ótimo, Ade, muito obrigada pela sua fala, pela sua apresentação aqui para nós. Eu queria só resumidamente trazer para vocês, antes de chamarmos o Bruno e a Nancy, que vai falar um pouquinho das regras, mas também só relembrar isso que a Adelita já falou dos últimos eventos, né? O itinerário ESG teve 181 inscritos para participar, e foi quando nós abrimos esse espaço, né, para os coparticipantes, e temos hoje essa rede de 73 coparticipantes. Mas desde o ano passado, nós temos mais de 500 pessoas, são 563 para ser mais exatos, inscritos conosco em todos os eventos, então é uma comunidade muito ativa, e a gente gosta dessas trocas, a gente vê isso nas redes sociais, no Instagram, para quem ainda não conhece o Instagram, depois vai lá também, que a gente faz algumas trocas, no LinkedIn, para aqueles que acompanham aquilo que a gente partilha por lá. E desde o início do itinerário, quando foi lançado o desafio de falar sobre sustentabilidade e da trilogia do ESG, quem participa desde o primeiro aqui, eu acho que a maioria participa desde o primeiro, né? Ouviu que nós falamos sobre os conceitos principais de desenvolvimento sustentável, falamos de como essa agenda começou a ser movimentada lá atrás, já a partir de 1930, né, o avanço das regulações, mesmo no âmbito da contabilidade, da administração das organizações. Então, a gente aprendeu muito sobre a parte mais acadêmica, como nós chamamos, né, essa parte dos conceitos, de pesquisa, de aprofundar nisso. Então, foi muito proveitoso, e todos que tiveram a oportunidade de participar dessas discussões ouviram falar muito, né, sustentabilidade convencional, né, aquele desafio de entender a sustentabilidade naquele mote, e nós avançamos e começamos a partir da academia, que é onde o nosso pé também permanece constante. E depois, no âmbito do alinhamento com as empresas, o professor Marcelo e o professor Luiz trouxeram para nós a importância de pensar na materialidade, na dupla materialidade, na implementação dos critérios ESG à estratégia das organizações, e aqui temos muitos consultores que já fazem esse trabalho, então realmente foi muito rica essas discussões, e depois 3 momentos com a Carmen, que eu acho que ela pode deixar um feedback melhor sobre o que foi esses 3 eventos também, né, Carmen? Sim, então, nós enviamos a base, a origem deles foi, na verdade, um questionário que nós enviamos para as pessoas que se inscreveram no grupo, para saber qual era o nível de conhecimento sobre as normas de RI, que ainda são as mais utilizadas no mundo todo, né, para fazer relatórios de sustentabilidade. E havia um nível muito superficial de conhecimento. E como esse é um momento em que está havendo muita transformação, e é um momento de transição em que essas normas estão deixando de ser voluntárias para se tornarem obrigatórias,
né, para as empresas, pelo menos para as grandes por enquanto, e outras da cadeia de valor de outras de grandes empresas. Então, a gente achou que seria interessante trazer algumas informações sobre essas normas, né, para que as pessoas tivessem mais conhecimento sobre isso, entendessem como funciona, né, e na prática como elas são aplicadas, e depois, porque a gente fez 3 apresentações, a primeira foi mesmo contextualizar as normas de RI, a segunda foi mostrar a aplicação delas na prática, e a terceira foi mostrar mesmo os questionários, como eles são, porque muita gente também tem essa ideia de que é difícil responder, é trabalhoso, né, de fato mas é importante ver de verdade como isso ocorre, para a gente não se deixar levar por afirmações de que isso não é possível fazer, é muito difícil, não vai dar certo e tal. Então, o objetivo foi realmente mostrar na prática, para que todo mundo possa, né, de fato, olhar para isso e entender como isso também serve para a sua empresa, não só para produzir o relatório, mas também para ajudar, né, na implantação da estratégia de sustentabilidade e nas práticas ESG dentro da empresa, tá? E foi muito interessante que se estendeu por 3 meses, porque durante esse período também, como a Adelita já falou, estavam acontecendo essas mudanças, surgindo essas diretivas, e a gente teve a oportunidade de participar de vários eventos, de workshops até internacionais, e tudo para entender como está funcionando e trazer um pouco dessas informações para o grupo, tá? E assim, na verdade, foi interessante também porque a gente conversou bastante, trocou a experiência nessas apresentações, e para a gente entender que é preciso, para mudar, né, como a gente precisa mudar o mundo, como está no slide, que a Ione colocou, a gente precisa ter uma mudança de mentalidade, entender que isso não é só, e até o Bruno vai poder falar, porque ele é especializado em direito, e que mudar a mentalidade de que a gente tem só que atender a legislação, mas de que a gente tem que ter uma visão, uma outra visão de desenvolvimento, de realização de negócios, de atividades empresariais, porque se a gente não tiver uma mudança de visão mesmo, de mentalidade de mundo, a gente não vai conseguir salvar o nosso planeta, como a gente está vendo em vários países, em várias partes do mundo, as consequências. Então, foi também uma oportunidade de plantar essa sementinha e de discutir sobre isso, para que a gente possa realmente não só mudar a realidade ao nosso redor, mas mudar o mundo todo, para que a gente consiga permanecer mais tempo por aqui. Espero, né? Vamos lá. É isso mesmo, Carmen, muito bom essa chamada de atenção, né, e eu acho que vai ser muito disso que hoje o Bruno Galvão vai nos trazer, né, nós já aprendemos muito sobre aquilo que é o base, que é essencial, e hoje o desafio para o Bruno aqui é trazer aquilo que é além, para provocar um pouquinho a nossa mente, para isso que a Carmen falou, nessa mudança de paradigma. Para a gente começar o nosso evento e passar para o Bruno, eu queria só que a Nancy pudesse, por favor, nos falar um pouquinho da dinâmica do evento, né, daquilo que vai ser o nosso evento hoje. Antes disso, acho que a Adelita quer fazer um registro de foto. Tenho aqui a indicação da foto. Vamos lá. Tá. Alguém consegue que apareça muitas pessoas? 2, 4, 6, eu tô com 8. Eu acho que a minha configuração não aparece tantas. Quem quiser abrir também aí a sua câmera para a gente fazer o nosso registro de foto, seria muito importante, vai ser rápido também. Então, aqueles que sentirem à vontade, nós queríamos deixar aqui registrado as fotos, e aqueles que fazem geralmente as fotos e nos marcam, também é bom para a gente saber quem são. Quem puder ir fotografando também, viu? Ione, Carmen, Nancy, e mais alguém que se habilitar. Eu estou com muito poucas pessoas na tela, não vai ficar bom. Perfeito. Perfeito. Então é isso, todos aqueles que puderam, já abriram a sua câmera, nos dá um 2, 3 e um sorriso. Só um minutinho, por favor. Eu printei aqui também, se precisar desta versão. Perfeito. Então, Nancy, acho que a Nancy já está aqui a postos, ainda não falou com a gente. Nancy, por favor, se você já nos puder antecipar doentinha, gente. Esteja à vontade. Bom, gente, bom dia. Eu sempre estou falando, mas hoje não estou muito disposta. Mas eu queria lembrar para vocês, a nossa finalização é hoje,
do primeiro semestre, de um espaço chamado Itinerário ESG, uma jornada para um futuro sustentável. Vocês já perceberam tudo o que aconteceu. Foram 7 encontros, um de saudações, 5 de conteúdo e um hermoso encontro hoje com Bruno, de fechamento. Para celebrar, convidamos a um experto, a Bruno Galvão, um advogado especialista em ESG e em comércio internacional, para estar conosco e discorrer sobre o tema de transparência e compliance, o futuro da agenda ESG com novas regulações. Não tem melhor pessoa agora indicada para tratar esse assunto. Bruno é um advogado especialista em ESG, em comércio internacional, atua no escritório de advocacia Blaustein, em Berlim. Ele é formado pela PUC e tem Master Degree aus Freie Universität em Berlim, especialista em ESG pela Frankfurt School of Finance. O Bruno também trabalha com dinâmica, ele tem uma dinâmica de participar de diversos seminários sobre o tema, que obviamente tem o tema de comércio internacional e de relações internacionais. Ele leciona como professor convidado na Fundação Trevisan, na escola muito conceituada de São Paulo, no Brasil. E ele é especialista do tema dele é mercado de carbono na Europa. Bom, não tenho muito o que falar de Bruno, porque ele por ele mesmo ele vai se apresentar. A dinâmica do evento, ele vai ter 30 minutos para discorrer do tema, transparência e compliance. Após os 30 minutos, nós teremos um espaço de 10 minutos para perguntas. Eu sei que todo mundo é muito ativo aqui, então hoje teremos um pouco mais de restrições de perguntas, mas, se podendo, a gente está considerando todas. Depois estaremos avisando para... vai ter o QR Code para, por favor, entrarem, quem participou do 80% da exigência, das certificações, e que siga a festa. Continuamos no encerramento. Deixo vocês com Bruno. Além de ser muito bem-vindo, espero que esteja tudo bem com você. Alles Gute, Bruno. Eu trabalho contigo agora. Boa tarde a todos. Acho que é boa tarde para todo mundo, independente de se está no Brasil ou em Portugal. Eu vou tentar ser rápido, e é uma tarefa inglória para falar de 2 assuntos bem densos, mas eu vou tentar falar de uma maneira bem geral, para que a gente, na verdade, possa, acho que, conversar entre a gente sobre eles, sobre algumas dúvidas que possam surgir. Mas primeiro eu gostaria de chamar a atenção para o fato de que os 2 grandes assuntos que eu vou tratar aqui, eles estão inseridos numa dinâmica maior, que é a temática sobre, que a política que tem, na verdade, o maior destaque nesses últimos tempos, inclusive agora com a mudança do parlamento, que é a do Pacto Ecológico Europeu, o European Green Deal, né? O Green Deal, ele tem diversas ramificações, tem várias áreas de atuação que é influenciada por esse programa geral político, e uma coisa muito importante de ser pensada sobre ele é que ele ou pelo menos até a última vez que se foi feita uma pesquisa, corroborada ou suportada, né, dado suporte a mais de 80% para 90% da população europeia. A última pesquisa que eu vi, acho que foi o ano passado, dizia que o tema da mudança climática, da sustentabilidade, era de extrema ou de urgente relevância. Então, isso aqui não vem do nada. Essas regras todas que a gente vê acontecendo, elas são, na verdade, uma resposta. Claro que toda regra sempre pode ser, de alguma forma, capturada por interesses econômicos ou por interesses políticos. Nenhuma regra está assim, alheia a isso, mas é muito importante a gente pensar e saber que, principalmente, os 2 assuntos que eu vou mencionar aqui hoje, que é o regulamento sobre desmatamento e é o regulamento sobre
responsabilidade corporativa e sustentabilidade, os dois não vieram de lobby especificamente considerados. Quer dizer, não é uma pressão de uma camada específica da atividade econômica que gestou e fundamenta essas regras. Isso aqui é de uma amplitude geral. Então, acho que uma das primeiras regras que a gente viu acontecendo, surgindo, foi a CSRD e a taxonomia, que diz mais, talvez, a taxonomia e o disclosure regulation financeiro são especificamente para o mercado financeiro mesmo, tentando entender o que é atividade sustentável, para daí sim poder dizer o que é financiamento sustentável, tentando evitar alguns claims, aí, algumas informações muito amplas de que tudo é verde, tudo é sustentável, e a União Europeia foi uma das primeiras que começou a tentar pontuar especificamente o que seriam as atividades sustentáveis, seja por impacto negativo, seja por impacto positivo. Depois disso, a gente viu as regras de relatório gerais, e não só do mercado financeiro, que vocês já tiveram aí o prazer de discutir sobre. Depois disso, eu acho que teve aí a grande onda de cadeias de fornecimento em geral. A Alemanha tem uma legislação já em vigor há mais de ano que diz respeito à cadeia de fornecimento, que depois, olha só, ficou grande agora, que beleza. Pode voltar você uma. pode ir falando quando você quer que eu mude, que eu consegui agora, tá? Tá, pode voltar uma, por favor. Tá bom, pronto. Essa diretiva europeia, a CS3D, ela é muito influenciada pela legislação alemã de monitoramento da cadeia de fornecimento. Eu vou tentar falar um pouquinho dela com um pouco mais de detalhe para frente. Outro regulamento novo e que já está aprovado, assim como a diretiva também já está, então não é que está em discussão, já está aprovado, já está publicado, não tem mais volta. Outro regulamento é o regulamento de commodities agropecuárias contra o desmatamento. Esse é outro assunto também que eu vou mencionar aqui hoje. A discussão de mercado de carbono, ela acontece já faz há muito tempo. A gente tem as discussões agora sobre o CBAM, que é a cobrança de emissão de CO2, a depender da atividade onde você está, para servir como forma de renovação aí do mercado de carbono europeu, onde eles estão tentando sair de uma lógica de dar licença gratuita de emissão, para evitar que as indústrias de interesse saiam da Europa, o tal carbon leakage, e o CBAM vem para responder a isso, né? Se você fugir da Europa, você não tem como fugir de pagar pela emissão de CO2. Se você produzir alguma coisa fora da Europa, você vai ter que pagar essa taxa, que vai ser o mesmo preço das permissões que são comercializadas no mercado regulado europeu. Acho que o outro grande tema, e acho que para o Brasil e para Portugal são muito significativos, é toda a discussão sobre hidrogênio verde. Brasil como um potencial produtor, Portugal também, e a Europa como um grande comprador. Acho que conversa um pouco também com a discussão de carbono, e é aí um tema super na moda. O regulamento mais novo que a gente tem na mão é uma proposta que ainda está sendo discutida, mas que também adiciona mais uma camada de monitoramento para as empresas, buscando prevenir o trabalho forçado. Isso para mostrar que são diversas atividades econômicas que são influenciadas por essa política e diversos resultados concretos. A gente tem regra específica, definições específicas, obrigações específicas que vão, de uma forma ou de outra, influenciar a atividade de quase todo mundo que fizer negócio com a Europa.
Carmen, você pode passar, por favor. Espera aí só um minutinho que agora... Pronto. O primeiro grande tema, e eu trouxe esses dois temas, só um passo atrás, do UDR, que é o Regulamento contra o Desmatamento, e o CS3D, porque, ao meu ver, eles são os dois primeiros grandes regulamentos, regras, né? Um é um regulamento, outro é uma diretiva, depois eu posso até falar um pouquinho da diferença prática disso, isso tem uma consequência prática nessas regras, mas, para mim, elas são as duas grandes regras que criam obrigações muito concretas para a atividade econômica de uma empresa, e que vai ser muito difícil ela fugir pela tangente ou buscar aí palavras bonitas para colocar num relatório, publicar e tentar se safar, digamos assim, dos objetivos que a gente entende necessários ser seguidos. Não tem muito como fugir. Isso aqui, essas duas grandes regras que eu vou mencionar, elas vão atingir o cerne da atividade econômica, ela vai mudar a forma com que as empresas fazem negócio, se quiserem continuar fazendo negócio com a Europa. O regulamento contra o desmatamento, ele é um dos assuntos mais calorosos, dependendo do lugar que você falar no Brasil a respeito, porque ele pega em cheio o Brasil, né? Se você olhar quais são os produtos que ele menciona no regulamento, tirando, acho que óleo de palma, que a gente não é muito ativo, né, no mercado internacional, o resto a gente tem um impacto grande, e destacando aí para soja, café e carne, são aí 3 grandes importantes produtos que a gente vende para o mundo e para a Europa principalmente. Qual que é a ideia do regulamento contra o desmatamento? A ideia é proibir a entrada desses produtos aí, se eles forem produzidos depois dessa data de corte, 31/12/2020, em área desmatada. E área desmatada, seja legal ou ilegal. Se a pessoa proprietária tiver licença da Secretaria Ambiental para abrir a área, ela pode abrir, legalmente falando, ela pode produzir, legalmente falando, mas ela não vai poder vender esse produto para a Europa. Porque a Europa colocou um hard stop aí, em abertura de novas áreas. E isso gera uma discussão muito grande no Brasil, porque a crítica que se faz, e dos produtores principalmente, é que isso fere a soberania nacional. E a resposta que a Comissão Europeia dá é que ela não busca obrigar ou mudar a legislação brasileira. Ela, na verdade, busca decidir o que comprar. É um critério de escolha, né? É um critério de compra comercial. E que é aplicado de maneira indiscriminada, inclusive para os produtores europeus. Os europeus também vão ter que cumprir com essa regra. Talvez seja um pouco mais fácil para eles produzirem, porque as aberturas de áreas aqui aconteceram há muito tempo atrás. Mas eles vão ter que cumprir também com a burocracia e vão ter que cumprir também com as obrigações acessórias, não diria acessórias, a segunda parte da obrigação, para além do desmatamento, que eu vou mencionar um pouco para frente. A resposta também da Comissão Europeia para não permitir um desmatamento legal é que, se fosse assim possível, ela teria medo de que fosse uma corrida para o chão, né? Race to the bottom, onde todos os países produtores buscassem aí alterar a sua legislação local para permitir o máximo possível de produção em qualquer área possível, para ganhar mercado. Então, você, na verdade, daria um incentivo negativo para os países produtores para reduzirem as suas legislações de proteção ambiental, buscando mercado na Europa. Então, é daí que vem a decisão política de que quem decide o conceito de desmatamento é o regulamento europeu, e não as legislações locais, como, por exemplo,
faz a legislação que está sendo discutida nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, por exemplo, discute uma legislação similar, mas lá eles, pelo menos até agora, discutem que é proibido o desmatamento ilegal, a depender da legislação do local de produção. Além de ter que provar, isso é um ponto importante aqui, a gente está falando de ter que provar toda vez que a carga entrar na Europa, a partir do final desse ano, 30 de dezembro desse ano, todo café que chegar aqui na Europa vai ter que provar que aquele grão de café que está entrando é produzido fora de área desmatada e que também é produzido em respeito à legislação relevante. São esses dois grandes objetivos, duas grandes metas que o regulamento define. Não desmatar e produzir de maneira a respeitar a legislação relevante. E o que é a legislação relevante? Basicamente, direitos humanos, e direitos trabalhistas, e direito fundiário, e direito da comunidade indígena, e direito tributário. Quer dizer, tem diversas obrigações para além de você comprovar que produziu aquilo numa área que não foi desmatada depois da data de corte. A grande questão aqui é saber como comprovar, exatamente. Provar que você não produziu em área desmatada é fácil. Você tem que provar, você tem que mostrar o georreferenciamento e da área produzida, né, do lugar que foi produzido, e tem que comprovar a rastreabilidade daquela carga. Então, você tem que mostrar imagens de satélite para mostrar que aquilo ali foi aberto antes da data de corte, e você tem que também apresentar uma série de documentos, e daí é que entra a parte de obrigações. Você tem que fazer um trabalho de due diligence para levantar todas as documentações aptas, transparentes, que possam ser verificadas, para dar certeza de que aquele produto cumpre com o regulamento europeu, seja pela questão do desmatamento, seja pela questão da legislação relevante. Então, como é que você prova? Olhando para a sua cadeia, para os seus fornecedores, imaginando que você é uma empresa exportadora, você vai exportar café para a Europa. Você vai ter que olhar para a sua cadeia inteira, aonde esse café passou, e vai ter que pegar toda a documentação imaginada possível para provar o que o regulamento quer que você prove. E com toda essa documentação na mão, você vai ter que fazer uma análise de risco daquela produção, daquele local de produção, para saber, por exemplo, se tem risco de corrupção, de transparência de dados, uma série de análises aí que precisam ser feitas, para chegar à conclusão de que aquela carga, sim, cumpre com o regulamento, e daí você se responsabiliza por isso, assinando um due diligence statement para que essa carga entre. Você, vírgula, na verdade não é o vendedor do café, é o comprador europeu desse café. É quem primeiro traz esse café para a Europa que vai ter a obrigação de fazer esse statement, e que vai ter que ter essa estrutura de due diligence. Eu disse que a empresa brasileira precisa fazer isso, porque no final das contas ela vai ser obrigada, por contrato, a apresentar essas informações, senão ela não vai conseguir vender. Mas a responsabilidade perante o regulamento é da empresa europeia. A empresa estrangeira, a empresa brasileira, não tem nenhuma obrigação direta com o regulamento. O regulamento não conversa com ela, não obriga ela a nada. Quem é obrigado é a empresa europeia, que primeiro traz esse produto para a Europa, e que tem que fazer esse sistema de due diligence, que tem que conversar com a sua cadeia, e que vai, muito provavelmente, como a gente já está vendo agora, pressionar toda a cadeia para baixo dela, através de contratos, exigindo... primeiro, eles exigem assim, declarações muito amplas, né? Assina aqui que você cumpre com tudo que o regulamento fala. Segundo, que depois começa a perguntar que tipo de informação que você tem, quais documentos que você pode apresentar para comprovar a regularidade. E um ponto importante aqui de ser pensado é o seguinte: a Comissão Europeia, o Parlamento Europeu, o governo da União Europeia não vai dizer
quais são os documentos que precisam ser entregues. Essa listinha, esse checklist, não vai ser feito de maneira oficial. O que a comissão faz, o que o parlamento fez, e o que o regulamento diz, é a estrutura da due diligence, quais atividades que você precisa fazer, análise de documentos, análise de risco, mitigação eventual da sua análise para ver se você precisa de uma coisa adicional ou não, a atividade em si, mas o que vai ser pedido de documento e o que vai ser informado em termos de prova, isso vai ficar a cargo do importador europeu, conversando com o seu fornecedor estrangeiro, né? Essa discussão, essa decisão vai ser privada mesmo. E a comissão falou isso inúmeras vezes, repetidas vezes, que não vai ter guidelines ou listas muito específicas sobre isso. Isso, de fato, vai ser uma conversa entre partes privadas. Porque a comissão entende que não consegue dar conta, e não quer dar conta, dessa responsabilidade de dizer, no detalhe, como é que cada país vai conseguir comprovar com as informações que precisam ser apresentadas. Coloca na mão da empresa a responsabilidade e diz para ela como é que ela tem que fazer em termos de procedimento. Mas o que vai ser o resultado dessa due diligence, ainda ninguém sabe. Nem mesmo a comissão e nem mesmo as autoridades fiscalizadoras, porque uma coisa interessante de pensar aqui também é o seguinte: o regulamento é uma regra europeia que não precisa de legislação local em cada um dos países dos Estados-membros. Ela é uma lei que se aplica direto para todas as empresas e todas as pessoas da União Europeia. E acaba tendo consequências também para todo mundo que faz negócio com a União Europeia. Mas a fiscalização dessa regra vai ser feita pela autoridade local competente de cada um dos países. Então, a Alemanha decidiu qual que vai ser a autoridade competente, a França decidiu, a Holanda decidiu, Portugal ainda acho que vai decidir. Cada país vai ter o seu fiscal, que pode ou não coincidir com o fiscal da aduana, né, com a pessoa ali da fronteira. Isso vai ficar a cargo do país, para decidir se aquela carga está de acordo ou não e para fiscalizar, assim, ao longo do ano, as cargas que entrarem. Tem aí fiscalizações que são definidas de maneira regular, a depender do risco do país que é produzido. Mas isso é um detalhe que acho que não precisa entrar aqui. O que eu gostaria de chamar a atenção desse regulamento especificamente é o quê? A gente está falando aqui de obrigações muito claras, que precisam ser comprovadas para a entrada. Se você tiver dúvida da comprovação, não vai poder entrar. Se você tiver risco de mistura de carga, da onde você sabe para onde você não sabe que veio, não vai poder entrar. E se entrar, vai ter multa, por exemplo, de 5% do faturamento da empresa, anual, a depender do rigor aí, ou do dano, né? Assim, o quão danoso foi a ação que foi feita, né? Então, é uma coisa muito concreta, que vai, de fato, moldar toda a relação comercial da Europa com o resto do mundo com esses produtos, e a gente aqui está falando de um boicote a produtos que não cumprirem com o regulamento. Aquilo que não cumprir, ou que tiver dúvida do não cumprimento, não vai poder entrar. E o que isso significa para o Brasil e para Portugal? Para o Brasil significa que os fornecedores desses produtos vão ter que conversar com os seus compradores europeus para chegar num acordo, né, de qual que é esse sistema de due diligence que vai precisar ser aplicado, como é que eu vou monitorar, o que eu vou monitorar. O que monitorar a gente sabe, mas como monitorar isso, principalmente em direitos humanos, né, de respeito, por exemplo, à igualdade de gênero na cadeia de produção, como comprovar isso, e que documento apresentar. Então, isso vai ter que ser discutido entre essas partes. E também, um ponto muito importante aqui que eu quero chamar a atenção, é o seguinte:
Quem é obrigado a fazer todo esse sistema e se responsabilizar pelo cumprimento do regulamento é quem primeiro traz o produto para a Europa, vamos chamar do importador. Tem algumas situações que não vai ser muito o importador, como, por exemplo, o cacau é importado para a Europa e vira chocolate dentro da Europa. O chocolate ele não é importado, ele é feito na Europa. Mas quem fez o chocolate, colocou o chocolate em mercado, é o primeiro a colocar o chocolate em mercado. Por isso que a gente não poderia tecnicamente chamar de importador, mas vamos chamar de importador para ficar as coisas mais fáceis. Esse importador é o responsável, certo? É ele que tem que fazer tudo que eu falei aqui que ele tem que fazer, é ele que vai assinar e que vai se responsabilizar pelo que ele está assinando. Mas o comerciante desse produto, a cadeia de supermercado, que colocar isso na gôndola da loja dela, do supermercado dela, também é responsável. Ele também, comerciante, tem que só pode comercializar produtos que forem regulares perante o regulamento. O comerciante ele pode usar do sistema que foi feito de due diligence, de monitoramento do importador? Ele pode. Mas mesmo se ele usar desse sistema, dessa declaração de que foi tudo feito, que está tudo conforme, mesmo assim ele continua mantendo a responsabilidade dele. O que isso significa? Que o importador do café fez tudo, disse que fez tudo, está com os documentos na mão, assinou a declaração, e esse café é vendido no supermercado, se tiver um problema futuro com esse café, se foi comprovado posteriormente que teve um problema com direito trabalhista dentro dessa cadeia de produção daquele saco de café, o supermercado também é responsável, independentemente de ter usado ou não de sistema de fiscalização e de monitoramento de terceiro. E isso daí significa dizer que todo mundo da Europa, todo comerciante desses produtos aqui da Europa, estão de mãozinhas dadas, todos eles, com relação responsáveis pelo cumprimento desse regulamento. Não tem ninguém de fora dessa discussão, se você tiver parte da comercialização dentro da cadeia de café, cacau, óleo de palma, madeira, gado, soja, borracha. Isso é um ponto que eu gostaria de chamar a atenção, que às vezes passa despercebido, porque às vezes as pessoas acham que isso aqui vai ser só para quem, para o porto de entrada dessa carga, se é uma questão muito aduaneira, e não é. A gente vai ter fiscalização dentro das cadeias de fornecimento também. Eu acabei falando um monte sobre o regulamento de desmatamento, eu sempre enfim, me animo com o tema, porque eu trabalho bastante com ele, então toda vez que eu começo a falar, eu não paro de falar sobre ele. Carmen, pode passar, eu vou só passar rapidinho sobre o timeline, só para ter uma ideia do que a gente está falando aqui. Foi publicado, final desse ano vai ser aplicado, a gente está em um período de transição de 18 meses, que foi da publicação até agora. Tem 3 grandes revisões, 4, na verdade, grandes revisões que está no regulamento. Uma delas, por exemplo, vai acontecer agora em junho, que é a discussão sobre a inclusão de outras áreas de mata, porque o regulamento ele fala sobre floresta, não é floresta amazônica, nem floresta tropical, é floresta. E floresta é uma zona que tem uma quantidade específica de árvores, com tamanho específico de copa, com tamanho específico de altura, que eu nunca lembro quais são os números técnicos, mas está lá definido o que é floresta. Não é determinado para uma floresta específica ou outra. Tem floresta, por exemplo, na Europa, como eu disse. E tem floresta, inclusive, na Mata Atlântica. Tem floresta, inclusive, no Cerrado. O Cerradão tem manchas de floresta. Então, não é só a Amazônia. Mas, agora, em junho, vai ser discutida a entrada de outras áreas, que não só floresta. Áreas de mata, como, por exemplo, savana. Aí o Cerrado inteiro vai entrar, se isso for incorporado no escopo. Mais para frente, no final, em junho de 25, a gente vai ter 3 grandes outras revisões. Discutir se vai ser incluído outros tipos de biomas, né, não só arbóreos, mas também, por exemplo, áreas alagadas, daí, por exemplo, o Pantanal, a inclusão de outras commodities, outro tipo de proteína animal, como, por exemplo, aves, suínos,
a entrada do milho, a discussão sobre a entrada ou não do algodão, isso vai ser também discutido. E a realização de regras específicas para o mercado financeiro. A caatinga, eu não sei se entraria, talvez outros biomas, não sei, tufeiras, não sei. Não conheço muito sobre a caatinga para poder dizer. Mas é isso que a gente tem de panorama atual, tá? E daí eu vou falar bem rapidinho sobre o outro regulamento, para também não inundar vocês com uma saraivada de informação. Mas eu gostaria de falar uma coisa curta sobre o outro regulamento, e eu queria só comparar os dois para mostrar como a gente consegue, com os mesmos objetivos, chegar em resultados talvez diferentes. Carmen, pode passar para a gente, por favor. CS3D. Aqui a gente não está falando de boicote, e aqui a gente está falando de diretiva. E daí é a discussão, a questão prática que eu chamei a atenção. Quando o outro é um regulamento que se aplica direto para os países e empresas do escopo, a diretiva não. A diretiva é um comando para o país. Cada país vai ter que respeitar essa diretiva e criar uma lei local da União Europeia, quer dizer, uma lei local dentro da União Europeia, eu quero dizer, né? Que defina os parâmetros que a diretiva determinou, quer dizer, que respeite os parâmetros da diretiva. A Alemanha já tem uma, a França tem outra, que é a legislação de cadeias de fornecimento que eu mencionei. Elas vão ter que ser adequadas, porque a diretiva, ela coloca o mínimo. Você pode ser mais rigoroso que a diretiva, mas você não pode ser menos rigoroso que a diretiva. A diretiva, ela tem o objetivo de prevenir, remediar ou mitigar impactos negativos a direitos humanos e meio ambiente. O meio ambiente é mais uma questão de metais pesados e mudanças climáticas, é mais geral do que o regulamento sobre desmatamento, mas também está lá como objetivo específico de proteção, além dos direitos humanos. A diferença aqui é que, enquanto no regulamento europeu a gente fala direitos humanos de legislação relevante, e fala de tratados internacionais, fala de uma maneira bem geral e ampla, aqui a gente tem a lista. Aqui a gente sabe exatamente quais são os tratados que ele está mencionando aqui. Na diretiva está lá descrito direitinho quais são os direitos a serem protegidos. E eu listei algum deles aqui. Por exemplo, você vai ter que monitorar a sua cadeia, você, empresa dentro do escopo, vai ter que monitorar a sua cadeia e analisar o seu risco de impacto negativo a direitos humanos, como, por exemplo, tem salários justos e adequados na sua cadeia de fornecimento? Direto, inteira, tá? Não só do fornecedor direto, mas do indireto também. Existe remuneração desigual? Existe discriminação? Tem acesso à moradia adequada? Tem risco de trabalho escravo, contra a tortura, trabalho infantil, forçado? A lista ela é bem ampla. Se tiver um risco ou um dano específico, o que vai acontecer? A empresa, parte dessa cadeia, a empresa europeia que tem a responsabilidade perante a regra, vai ter que se engajar dentro da sua cadeia, vai ter que discutir, analisar esse dano e fazer de tudo para mitigar ou resolver esse dano, né? Tem danos que não conseguem ser solucionados, tem danos que vão ser mitigados, né? Não vão ser remediados, vão ser mitigados. Mas a empresa tem esse dever de engajamento. Aí a grande palavra que eu quero chamar a atenção aqui. Aqui o dever é de engajamento. Inclusive, é muito claro dentro da estrutura da diretiva, eu não sei se alguém já teve o prazer enorme de ter que ler uma legislação europeia, eles são gigantescas, essas legislações. E antes de começar o artigo, tem lá um sem número de preâmbulos. Esses preâmbulos não são regra, mas elas informam o que o legislador estava pensando quando fez essas regras. E nessa diretiva, vários preâmbulos mencionam da necessidade de engajamento e o quanto engajamento ele é necessário para a solução de um problema.
se você não se engaja, se você não obriga que a empresa que tem o poder econômico influencie a sua cadeia, aquele problema vai continuar lá e não vai ser resolvido. Então, essa é a grande razão pela qual a obrigação de engajamento ela é principal aqui nessa diretiva. Inclusive a ponto de exigir que a empresa responsável transforme, por exemplo, o fornecedor que for indireto em fornecedor direto, para ela ter engajamento maior naquela empresa, se, por exemplo, o problema que a gente está falando aqui é lá no fornecedor indireto, ou seja, você compra uma coisa de A compra outra coisa de B, e o problema está no B, não é nem seu fornecedor, mas você tem que se envolver nisso, porque faz parte da sua cadeia de fornecimento. Aqui, tanto Brasil quanto Portugal, tirando as empresas que podem ser diretamente afetadas e responsáveis pela lei, vão ser dragadas para essa discussão, porque vão, de alguma maneira, fazer parte de alguma cadeia de fornecimento de alguma grande empresa. Vai ser muito difícil alguém ficar de fora, porque é o indireto do indireto, mas está dentro. Isso vai fazer com que todo mundo tenha que, de alguma maneira, participar do plano, por exemplo, da empresa responsável. A empresa responsável tem que divulgar esse plano de ação dela e de mitigação de risco dela, divulgar a matriz de risco dela, vai ter que publicar anualmente qual é o risco dela, qual é o risco efetivo, o que aconteceu de concreto, o que ela fez ou não fez sobre aquele dano concreto. Então, aqui, relatório, ele é muito concreto, ele é muito específico, sobre a atividade que foi feita, os danos que aconteceram e o que foi feito para mitigar esses danos. E para além de questão de relatório, esse plano de ação ele tem que ser, tem que contaminar, digamos assim, toda a cadeia. Ele tem que ser absorvido pela cadeia e tem que ser discutido com a cadeia para que ele realmente faça sentido e realmente seja efetivo para proteger, para prevenir ou remediar um dano aos objetivos da CS3D. Pode mudar para mim, por favor. Aqui, só para chamar a atenção, quais são as empresas que são objeto do escopo. A gente está falando aqui de empresas europeias grandes, né? A gente está falando que vai começar em 2027 com 5 mil funcionários e um faturamento líquido de 1,5 bilhões de euros. No ano seguinte vai cair para 3 mil funcionários, faturamento de 900 milhões, e vai acabar, digamos assim, vai chegar no fim dessa transição para empresas com mais de 1.000 funcionários e faturamento líquido mundial de 450 milhões de euros. As empresas que vão ser responsáveis são grandes, mas eu quero chamar de novo a atenção. Várias empresas portuguesas, por exemplo, podem estar dentro dessa cadeia de fornecimento dessa grande empresa europeia que vai ser responsável. Ela vai sofrer as consequências, vai ter que olhar para a sua atividade, vai ter que apresentar informações e vai ter que ficar também atento caso queira continuar dentro de uma cadeia de fornecimento que ela se encontre. Então, um ponto aqui de atenção muito grande é cada um tem que entender onde é que está, qual é o nível de exposição, seja uma exposição direta, seja uma exposição indireta, mas tem que entender a exposição, para conseguir começar a pensar o que vai ter que fazer de lição de casa, tá? Porque também o escopo aqui é muito grande, de atividade a ser fiscalizada, né? Empresa brasileira, e empresa brasileira como qualquer outra empresa não europeia, aqui é uma grande diferença. A empresa brasileira pode, ela, ser responsável diretamente pelo cumprimento da regra. A regra vai poder conversar com empresa estrangeira, não de maneira indireta, não como parte de uma cadeia de fornecimento, mas como empresa responsável pelo cumprimento da regra, com o CNPJ dela na linha, ou seja, podendo ela ser multada, caso descumpre com a regra. A gente está falando aqui, e daí a União Europeia define como parâmetro só o faturamento, não interessa o tamanho da empresa. Pode ter 3 funcionários, mas tiver faturamento dentro da Europa de 450 milhões de anos em 2029, por exemplo, essa empresa vai ser responsável por cumprimento dessa lei.
aliás, vai ser responsável pelo cumprimento de todas as leis da União Europeia que versarem sobre essa diretiva. Então, vai ter lei portuguesa, vai ter lei francesa, vai ter lei italiana. Se você comercializa com um país específico, você respeita aquela lei específica. Se você está dentro de uma cadeia de fornecimento de uma empresa que está em diversos países, você vai ter que conversar com essas diversas leis, que vão ser, muito provavelmente, se não iguais, muito parecidas. Eu acho muito difícil que a legislação europeia de cada país seja mais rigoroso do que a diretiva já é. Mas, de qualquer forma, vai ter essa obrigação aí de saber no detalhe cada lei que você está exposto. Então, esse é mais um dever de casa de analisar a exposição. É importante saber como é que você está exposto dentro da cadeia e como é que você está exposto geograficamente também. Porque cada país vai ter a sua lei de transposição da diretiva. Agora, para falar das diferenças do regulamento de desmatamento para a diretiva, eu tenho o último slide. Carmen, se puder passar. O que eu acho interessante de analisar essas duas regras é que elas vêm de um mesmo lugar. Não só de um mesmo lugar de política geral, de proteção, do Green Deal, mas elas vêm exatamente do mesmo objetivo de proteção. Eles querem proteger o meio ambiente, querem proteger direitos humanos. E elas foram feitas muito próximo uma da outra. O regulamento de desmatamento foi aprovado antes, a diretiva foi aprovada logo depois. Mas elas foram gestadas em períodos parecidos. E se você lê o preâmbulo de um e outra, como eu mencionei, às vezes elas são até, não diria antagônicas, mas talvez não tão harmônicas assim. Aí é o meu primeiro ponto do boicote versus engajamento. No regulamento de desmatamento, você boicota a entrada de um produto irregular. E não exige nada da europeia para resolver aquele problema. Tem instrumentos de acordos de cooperação, exige que a União Europeia e a empresa se engajem na necessidade, assim, para buscar o cumprimento do regulamento e buscar entender as razões do desmatamento, mas isso é depois. O produto já não vai entrar mais. Aquele produtor que foi parado na fronteira não vai mais continuar produzindo para a Europa. Ninguém mais vai comprar dele. Isso é bom em muitos casos, mas pode ser ruim também. Porque, às vezes, a produção não conforme, ela vem de uma falta de assistência técnica, falta de dinheiro e de recursos para fazer diferente. E se a empresa europeia pudesse se engajar na solução desse problema, quanto melhor. Se resolveria o problema do desmatamento ou de descumprimento da legislação relevante, né, de direitos humanos, e traria esse produtor para dentro de novo da cadeia, e não simplesmente excluiria ele para fora. É a lógica do engajamento que a diretiva de Corporate Sustainability diz. Você precisa engajar para solucionar o problema e não cortar. O corte é a última medida. Você corta quem não quer se resolver e não corta só quem já está com problema logo de início. Essa é a grande diferença entre o regulamento de desmatamento e a CS3D. O contra-argumento a isso é que, ok, mas eu não quero desmatamento no meu prato como europeu, eu vou resolver o problema do desmatamento subsequentemente. Quer dizer, o regulamento de desmatamento é uma pecinha de um grande quebra-cabeça que busca, sim, evitar a entrada no primeiro momento e depois ir atrás da solução. O problema para mim é que depois da solução desse problema excluir muito pequeno produtor, que pode estar, inclusive, produzindo de maneira legal, né, como em área, por exemplo, desmatada legalmente perante o Código Florestal Brasileiro, ou mesmo com problema de certidão. Quer dizer, os problemas eles são infinitos. A gente não tem ideia dos problemas que vão acontecer para cumprimento desse regulamento. E excluir de partida isso é colocar todo mundo no mesmo balaio, né? Gente que é desonesta e gente que faz coisa errada, e gente que está tentando fazer coisa certa, mas não sabe nem que está fazendo coisa errada. Então, por isso que eu acho que o caminho do engajamento é muito melhor. Porque daí você vai lá e tenta solucionar esse problema. E exige dos europeus
que se debrucem sobre o problema e resolvam esse problema, e não simplesmente excluem da sua cadeia. Diferença de escopo. O regulamento de desmatamento, ele tem o mesmo objetivo, mas ele conversa com produtos muito específicos. E a diretiva de sustentabilidade, não. Ela fala para tudo e para todos. Qualquer tipo de atividade econômica, ela tá conversando. E o terceiro e último ponto é sobre a aplicação extraterritorial da diretiva. O regulamento de desmatamento atinge as estrangeiras de maneira indireta, mas não cria obrigações específicas para elas. A diretiva já não. A diretiva, dependendo do tamanho dessa empresa, vai sim criar obrigação diretamente para a empresa estrangeira, e daí o efeito cascata de análise, a cadeia de fornecimento que vai ser analisada dessa empresa, vai estar completamente todinha ela fora da Europa. Então, e um detalhe, empresa subsidiária de matriz europeia também vai ser fiscalizada. Então, a Volkswagen Brasil vai ter a sua cadeia inteira de fornecimento monitorada para reportar para a matriz alemã, para que a matriz alemã faça a sua análise de risco da sua cadeia. Era isso que eu tinha para dizer. Peço desculpas pelo avançado do tempo e fico à disposição para a gente poder conversar. Excelente, excelente. Bruno, quanta informação. Acho que estamos aqui todos muito quietinhos e muito atentos à quantidade de informações que já era conhecida também pelo Bruno, né? Esse nosso desafio, mas pensar para frente, pensar adiante e olhar esses desafios que tocam diretamente ou indiretamente essas empresas, eu acho que é um desafio, tanto para quem está trabalhando nessa temática, quanto para as empresas que serão, de fato, impactadas. Eu acho que fica aqui, com tudo isso que o Bruno nos trouxe, né, a reflexão para cada um dos colegas no âmbito de onde trabalham e de onde estão implementando a sustentabilidade, especialmente o ESG, né, que com toda essa informação parece que é levado muito mais a sério, né, a discussão fica ainda muito mais rigorosa, como o Bruno pontuou. Nós vamos abrir esse momento para perguntas, eu acho que valeu muito a pena, Bruno, esse tempo a mais aqui, esses 10 minutos a mais, eu acho que foi muito rico e muito esclarecedor. Eu queria pedir para os colegas que querem fazer uma pergunta, que possam levantar a mão. Eu acho que a Carmen já foi a primeira a levantar a mão. A Carmen ganhou. Ganhei. Então, os demais colegas, por favor, levantem a mão aqui no chat, né, para que possam falar. Carmen, é com você. Não, Bruno, eu tenho uma dúvida porque até de um caso recente, você com certeza sabe, aquela questão das empresas como a Zara de roupas, que descobriram que usavam uma certificadora para garantir que o algodão vinha de uma área que não era... Na verdade, o problema era o trabalho escravo, não sei nem se era a área desmatada lá, né? Qual é a responsabilização dessas certificadoras? Porque elas também são usadas pelas empresas. Como você disse que vai ter a responsabilização até do comerciante, e as certificadoras, qual é o papel delas nesse processo todo aí? Bom, falando do regulamento de desmatamento, a certificadora ela é mencionada como possível de ser utilizada com forma de comprovação, mas mostrar o certificado não vai ser suficiente. O certificado pode ser utilizado, mas você vai ter que mostrar como é que esse certificado é produzido, que documentos que embasam ele. Na verdade, eu acho que tem um papel mais para frente de estandarizar, né, de criar parâmetros específicos, de poder ajudar de alguma maneira a entender o sistema que aquela empresa está usando. Eu uso um certificado X, então, eu sei muito bem, mais ou menos o que você está falando, mas a rigor, a empresa que está trazendo vai ter que olhar a documentação, cada caso, né? Uhum. Não vai poder só olhar o selo. Ela vai ter que, a empresa, ficar com essa documentação 5 anos na casa dela, para ter certeza de que aquela carga específica que está entrando está cumprindo com o regulamento. Porque quem é atestado é a carga, não é o produtor, não é o local de produção. Uhum. Então, se aquela empresa é certificada, se aquele produtor é certificado, ok, mais um ponto aqui que eu vou colocar na minha análise de risco, entendeu? Mas não vai ser suficiente.
E daí, assim, para a questão da CS 3D, de novo, você tem que mostrar best efforts para monitoramento, né? Dizer que você contratou uma certificadora não vai colar mais. Porque você tem que se engajar e fiscalizar a sua cadeia para saber se tem um problema ou não, né? E pode acontecer de você ter um sistema adequado e ainda assim não ter conseguido capturar, mas depois que capturou, você tem que reagir, você tem que ir lá e resolver, né? E não simplesmente parar de comprar. Esse é o ponto. Não vai falar, não compro mais. Não. Agora você comprou, agora você resolve o problema, entendeu? Tá ótimo. Obrigada, Bruna. Eu vou deixar aqui a minha pergunta para depois, mas é nesse sentido, de que a gente, aqui a maioria dos consultores, a gente olha muito para a CSRD, a gente olha muito para o relatório de sustentabilidade, né? A gente pensa no SG nesse âmbito, e a gente parece que com a diretiva a gente está falando de algo ainda muito mais complexo, né? Especialmente com a diretiva e com o regulamento. Tem aqui uma pergunta do Alexandre Pacheco, e ele fala assim: Bruno, boa tarde, excelente apresentação. Esse processo de analisar e entender os documentos de N empresas que exportam para a UE não vai elevar os custos das empresas europeias? Caso positivo, como os lobbies e as organizações empresariais europeias estão reagindo? A tendência é que este custo seja repassado aos seus consumidores finais? É a grande palavra, né? Custo. Todo mundo reclama que vai aumentar o custo. O produtor reclama que vai aumentar o custo, o vendedor brasileiro reclama, o comprador europeu reclama, todo mundo reclama. Não sei dizer... eu sei dizer. Eu lembrei agora que a soja no Brasil fez uma análise e disse, eu não vou saber exatamente o número, tá? Mas é coisa de menos de 5% o aumento do custo para fazer a rastreabilidade da soja da fazenda ao porto. Então, a gente não está falando de um aumento de 50% do preço. A gente está falando de um aumento marginal de 5%. Então, assim, a discussão do custo especificamente como impeditivo do cumprimento do regulamento, acho que não cola. Não sei dizer se dependendo da cadeia, do local. O que eu acho que é um problema é que, por exemplo, eu sei que produtores de cacau da África, pequenos produtores, estão sendo excluídos porque não conseguem cumprir. Isso eu acho um problema. Muito maior, um problema social muito maior do que o custo do chocolate no supermercado. Enfim. Perfeito. Perfeito. Tem aqui o Roberto Ventura, ele levantou a mão. Roberto, esteja à vontade para fazer a sua pergunta. Depois nós vamos passar aqui para a Mari, que também tem uma pergunta. Por favor, Roberto. Nós ainda não conseguimos te ouvir, Roberto Ventura. Não sei se... Acho que agora ele vai ouvir. Pergunta... Agora tá. Fala, Roberto. Acho que desligou novamente o seu microfone, Roberto. Agora sim. Agora está. Olá, Bruno, boa tarde. Excelente apresentação. E a minha pergunta vai de encontro com a pergunta do colega anterior. Eu tive a oportunidade de conversar com uma grande produtora de fruta que fica ali em Juazeiro e Petrolina, e ela é da comissão de SD dos produtores de frutas. E eu fiz exatamente essa pergunta para ela, do mercado europeu, quanto ao pagamento do prêmio, por aplicar para os fornecedores, os produtores poderem aplicar as melhores práticas de SD. E essa profissional, ela disse o seguinte: olha, a Europa não está pagando esse prêmio e a gente está fugindo um pouco do mercado europeu e migrando um pouco mais para o mercado americano. E aí eu queria que você falasse um pouquinho disso, sobre a questão dos prêmios, que indiretamente é a questão dos custos, e esta migração do mercado europeu para o mercado norte-americano, refletindo nas produtoras. Obrigado por pegar a minha pergunta. Pois é. Algumas coisas. Realmente tem muita discussão sobre o premium, né? Que ele não é pago, e quando é pago ele não desce para o fim da cadeia, e quando é pago pouco. Qual que é o ponto aqui? Dependendo da sua cadeia, você está mais exposto ao mercado europeu ou não. Se você for produtor de café, você está bem exposto ao mercado europeu. Você está tentando abrir mercado na China agora. Então,
Agora, se você for produtor de carne, talvez você não esteja tão exposto assim em números absolutos, mas em tipo de produto você também é, porque não tem mercado premium de compra de carne, de cortes premium, que são pagos mais caros, no mundo, né? Quer dizer, você não tem uma outra Europa para vender para. Tem os Estados Unidos. Mas tem um detalhe. Tanto os Estados Unidos quanto a China, hoje, discutem regras parecidas com relação ao desmatamento, regra do UDR. Por que eles discutem? Porque a Europa pressiona, e é política clara, está no regulamento, inclusive, que a Europa vai fazer de tudo para que esse regulamento seja universalizado e não seja só uma regra europeia, e isso está sofrendo efeitos. A gente sabe hoje que a China está discutindo, sim, quanto custa para exigir a mesma coisa. E, ao meu ver, minha opinião, é que fugir disso é fugir por 5 minutos. E talvez seja não usar um momento muito peculiar de aproveitar para se adaptar, para ganhar mercado. Porque vão ter empresas que vão sim cumprir, e essas empresas vão ganhar mercado. E essas empresas vão casar com os seus compradores, porque os compradores não vão querer ficar trocando a torta e direito, porque é difícil de conhecer o seu vendedor. A China pode demorar 1, 2, 3, 4 anos para exigir a mesma coisa, mas provavelmente vai exigir a mesma coisa depois que descer o seu preço lá para baixo, porque ela vai ser a única que vai comprar. Então, escapar desse movimento, eu acho difícil. E se você for uma grande empresa, pega até mal, né? Porque você está escapando de um movimento que tem objetivos muito louváveis. Você pode discutir e criticar como. Isso sim. Tem que vir aqui, tem que brigar na comissão, tem que brigar nas autoridades fiscalizadoras, tem que brigar para que a estrutura seja adequada, sim, mas fugir dela, evitar mercado, falar, não vou vender mais, e o pessoal da soja às vezes fala um pouco isso, né? Dependendo da associação que você conversa, eles falam isso. Eu vou vender para a China. Ok, você vai vender para a China, mas vai ter produtor de soja que vai vender também para a Europa, entendeu? E você vai perder esse mercado. E daqui a pouco a China vai pedir a mesma coisa. Porque tem gente que vai mais para a China e que conhece mais o mercado chinês do que eu conheço muito pouco, fala também que a classe média pujante chinesa, que está crescendo cada vez mais, chega um ponto que também não vai querer comprar mochiba de europeu. Então, se o europeu não compra, eu também não vou comprar. Então, enfim, tem uma série de fatores aí, de pressões que podem acontecer para fazer com que essa regra ela seja universalizada e você vai conseguir vender para mercados B ou mercados outros por um curto período de tempo. Eu acho que a pressão tem que ser sim por premium, e tem que pressionar pelo custo, e pressionar por engajamento financeiro para a solução do desmatamento e solução do pequeno produtor. Tem que usar os instrumentos que existem lá. Acordo de cooperação, essa é a palavra mágica, que é super vago, ninguém sabe dizer o que é, mas a gente tem que aproveitar essa vaguidez aí ao nosso favor. Perfeito, Bruno. Eu vou só fazer uma provocação inversa, já que o Bruno falou do boicote, especialmente na questão do regulamento, né? E nós já fizemos essa pergunta aqui esse questionamento algumas vezes, né? Europa também tem capacidade de fazer esse boicote para esses produtos de países terceiros que não estiverem de acordo com o regulamento? Isso muda alguma coisa no cenário do comércio interno na Europa? Ou seja, passa-se a produzir mais? Ou quando as empresas, estou falando aqui especialmente do Brasil, não consegue cumprir com aquilo que o regulamento pede? Isso movimenta o mercado interno europeu de alguma maneira? Depende do produto, né? Café não. Café, a Alemanha, por exemplo, é absolutamente, completamente, 100% dependente do produtor estrangeiro, apesar de ser o maior vendedor de café do mundo. O maior exportador de café do mundo é a Alemanha. Mas não tem um pé de café aqui nesse país. Carne pode ser que sim, mas borracha também não. Quer dizer, os produtos são muito soja, Ucrânia, vamos ver se acaba se é um motivo para acabar com a guerra, infelizmente um motivo menos nobre, mas pode ser um motivo. Tem produtos que podem ser, sim, internalizados, tem produtos que podem ser absorvidos pelo mercado interno, mas tem produtos que não.
por isso que eu falo que isso não vem de um lobby de produtor local. Isso é uma resposta, uma tentativa de responder a um problema especificamente de desmatamento. Ainda que às vezes eu acho que possa ser ineficiente pela forma com que é feito. Mas o objetivo é esse. Não é criar mercado para dentro da Europa. Pode ser, de novo, capturado por isso. Eu já falei no começo. Os produtores de carne europeus podem capturar esse movimento e quererem ganhar mercado em cima disso daí. Mas não acho que seja o objetivo principal. Perfeito, perfeito. Bruno, obrigada pelas reflexões. A gente tem aqui ainda uma última pergunta da Mary. Antes de passar para a Mary, eu queria só pedir para a Carmen passar aqui para o nosso último slide que temos aqui com o nosso QR Code, para falar para vocês que já está disponível o certificado de frequência de todos que participaram conosco do evento desde de fevereiro, né? Nós temos aqui disponível alguns certificados de frequência. De novo, o certificado de frequência é meramente ou seja, um presente para nós do grupo e para aqueles que são coparticipantes, não tem aqui nenhum vínculo direto a banco de horas para as universidades e para aqueles cursos, né? Mas eu vou transmitir, a Carmen mandou aqui uma mensagem, deu um probleminha aqui com ela da transmissão, mas eu vou pedir para a Mary fazer a pergunta e vou partilhar com vocês esse QR Code. Não temos lista de presença hoje, porque é o evento de encerramento, mas vou deixar aqui depois uns 2 minutinhos finais para vocês tecerem alguns comentários no final das perguntas, tá? Mary, pode fazer sua pergunta, por favor. Na verdade, o Bruno, tudo bem, Bruno? Muito boa seu speech. Olha só, você já respondeu ao Roberto, porque foi o que eu coloquei no chat, né? Hoje, 80% do agronegócio vai para o mercado chinês e americano, né? De modo geral, né? Do agronegócio geral. Então, o que seria uma forma de pressionar, né, quer dizer, a legislação brasileira e as empresas brasileiras a diminuir esse desmatamento que só vem crescendo, e todo mundo sabe, especialmente no Cerrado, né? Enfim, você já respondeu que acha que sim, é uma forma de pressionar, é uma forma das empresas entrarem na linha, né, enfim, não perder seus mercados, né? Se tem alguma coisa a acrescentar sobre essa nossa esperança de que esse desmatamento realmente possa ser diminuído e cessado? Eu vejo, por exemplo, demorou, tá? Infelizmente demorou para grande parte dos setores se engajarem, mas está acontecendo. Todo mundo que está olhando para o regulamento, todo mundo que vem para o nosso escritório pedir, né, assessoria sobre, ninguém está procurando achar um jeitinho, porque não tem jeitinho. Quem, na verdade, não faz nada, é porque está achando que vai ser postergado. Isso daí não vai colar. Mas não colar não é uma realidade na legislação europeia. Esse feature de não colar a legislação não tem. A legislação europeia não tem essa capacidade de não pegar. Quando ela é aprovada, ela vai pegar. Então, existe ainda aí uma tábua de salvação de achar que o parlamento, mudado como ele está hoje, pode votar em regime de urgência a prorrogação do prazo. Existe essa esperança? Existe. Eu acho difícil, porque vai dar um sinal muito, muito ruim depois de todo esse trabalho que foi feito de aprovação. E outra, esse regulamento de desmatamento, ainda que ele seja aplicado para produtores europeus, sim, que vão ter que ter seus sistemas também de due diligence para analisar as suas formas de produção também, principalmente também com relação à legislação de direitos humanos. Quem é mais afetado, quem vai ter redução de espaço de produção, são os produtores estrangeiros, não são os produtores europeus. Então, os produtores europeus que estão, de alguma medida, dando suporte para essa guinada à direita do Parlamento Europeu, não vão querer que o regulamento contra o desmatamento seja prorrogado para fora. Talvez eles queiram prorrogar para dentro.
mas para fora eu acho muito difícil. Maravilha. Ok, Perfeito. obrigada. Prazer. Perfeito. Bruno, muito obrigada. Eu acho que esse desafio foi muito necessário para nós nesse final aqui de ciclo de workshops, porque, como eu disse já em outro momento, nós estamos vindo aqui de uma série de eventos para falar para quem ainda não tinha nenhum envolvimento com o tema, para quem está fazendo transição de carreira, né, e também para profissionais que já estão na área e outros que já são aqui doutores, especialistas em uma área específica e estão trabalhando essa temática da sustentabilidade, especialmente do ESG, já há algum tempo. E, assim, ter um olhar de um advogado, de uma pessoa como o Bruno, que tem experiência tão larga no contexto europeu e que consegue, sendo brasileiro, olhar, acho que de uma forma diferente, né? A gente vem para a Europa, olha de uma forma diferente para o Brasil e para as suas relações comerciais, empresariais, e também começa a argumentar um pouco da nossa cultura, como alguns colegas já pontuaram aqui, né? Em diversos aspectos daquilo que é o jeitinho ou não de estarmos no mercado, né? Então, queria te agradecer, Bruno, por esse tempo. Eu acho que nós vamos ter que te convidar novamente para estar conosco aqui. Sei que a agenda do Bruno é muito corrida também, mas já fica aqui esse convite prévio para a sua agenda nesse segundo semestre. Vai ser muito rico te encontrar novamente. Então, mais uma vez, obrigada pelo seu tempo, obrigada, assim, por tanto conhecimento partilhado conosco, por tanta generosidade nessa partilha, e é isso, e também agradecer aos colegas que estiveram aqui conosco, temos aqui muitos colegas deixando comentários positivos aqui no chat, então obrigada por vocês, por essa jornada tão relevante que foi esses meses todos, né, esse semestre todo de atividades. A gente está partilhando com vocês aí o link de acesso às certificações, né, o certificado de frequência, e partilhem nos seus LinkedIns, nas suas redes, marquem a gente gosta de marcar todas as pessoas que participam conosco lá no LinkedIn também. Queria deixar aqui um minuto para o Bruno, enfim, deixar suas considerações finais antes da gente fazer o encerramento, seguido aqui depois da Carmen, da Adelita e da Nancy, e dos demais colegas que tiverem também aqui algum depoimento, alguma mensagem que queiram para nós encerrarmos. Por favor, Bruno. Eu só queria agradecer pelo prazer de poder conversar com vocês, de poder conhecer vocês, e vai ser, sim, um prazer poder voltar para falar absurdamente rápido sobre assuntos complicados. Rápido a gente não quer, não, a gente quer mais demorado mesmo. Eu passo para a Carmen, a Adelita e depois a Nancy, por favor. Eu também queria agradecer a presença do Bruno, que foi ótimo, foi muito esclarecedor, e esperamos contar com você mesmo, e agradecer a presença de todos, a participação, o entusiasmo, a troca de experiências, que tem sido muito, muito rica e muito importante para a gente avançar. Muito obrigada. E aí esperamos vocês no próximo semestre. Descansem um pouco e depois a gente retoma. Bruno, muito obrigada, foi um prazer. Meninas, Ione, Nancy, Carmen, cada um de vocês aqui co-participantes, obrigada por tudo, foi incrível, vamos juntos. Eu tenho que falar pouco, que eu me estendi no começo e atrasou um pouco agora. Obrigada. Gente, só para falar isso, obrigada. Dankeschön, alles gut. Thank you so much, e graças. A gente se vê no próximo semestre, todos juntos, aumentados, robustos, diversos, e bem apostos para continuar com novas normativas e novas identidades. Agradeço pelo apoio e agradeço pelo trabalho. É isso mesmo. Obrigada por tudo. Até mais. Obrigada, colegas. Obrigada a todos e a todas. Vocês já começaram a receber aí algumas indicações do que vai ser o nosso próximo semestre. Nós já estamos aqui na organização para a nossa conferência. Ainda quem não recebeu já sabe agora que a gente está trabalhando para que aconteça a conferência presencial em Portugal no mês de setembro deste ano. Ainda estamos no Save the Date, ainda organizando alguns detalhes, mas tendo aqui desde já alguns colegas que já estão conosco, como é o caso do próprio Bruno Galvão, como é o caso também da Mary Parananguá e outros colegas que estão aqui com a gente nos dando esse suporte. E é isso, obrigada para todos e a todas. Eu queria falar o nome de cada um aqui, porque vocês são tão já da nossa casa, mas fica aqui o meu agradecimento para todos e a todas, que queiram também ligar os seus microfones e nos dar um até breve.
Muito obrigada, até breve, até bem breve. Obrigada mesmo. Obrigada. Tchau, Obrigada. gente. Obrigada. Muito obrigada, parabéns, felicito o grupo generoso, maravilhoso o trabalho de vocês, espetacular. Realmente dá muita esperança de que é possível, porque ver pessoas assim tão engajadas e tão amorosas, a gente sente amor pela transformação do planeta. Muito obrigada. Obrigada, Valéria. Obrigada, Valéria. Lilian. Ai, coisa boa, gente. Obrigada, colegas. Então, nós vamos encerrar por aqui. Nós nos falamos muito em breve através dos nossos e-mails. Obrigada, pessoal. Gente. Boa semana. Boa tarde. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada por tudo. Tchau, gente. Muito obrigada. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Encerrando a nossa gravação. Temos a Nancy aqui conosco. Sim. Agora estamos só nós. Só. Para a gravação.